Oi, gente, vamos continuar com os nossos fundamentos, né? Continuar estudando os fundamentos econômicos. Então, deixa eu pegar no gráfico que nós estávamos. Olha aqui, a gente estava estudando como que nós achávamos o ponto ótimo, o ponto que maximiza a utilidade, e vimos que isso acontece quando a curva de indiferença mais afastada possível tangencia a restrição orçamentária. Tudo bem. Vamos continuar então. Olha só, quando ainda em maximização, todos os consumidores querem maximizar a sua utilidade, as empresas querem maximizar o seu lucro, né? Isso acontece quando você tem o máximo de receita com o mínimo de custo, e isso acontece com todos os agentes da economia. Os políticos, por exemplo, né? Isso vem da ciência política. O que eles maximizam? Eles querem maximizar votos. E assim vai. Todo mundo quer maximizar de alguma maneira aquilo relacionado à sua satisfação pessoal, tá bom? Isso aí é do ser humano, tá? A hipótese para isso é o quê? A racionalidade dos agentes. É uma hipótese para toda a economia. Os agentes devem ser racionais. Um agente racional, de maneira bem sintética, é o quê? É aquele agente que consegue classificar as alternativas que foram colocadas para ele à disposição dele e escolher a melhor. Ele ordena as alternativas e escolhe a melhor. Tá? Se a gente sai dessa racionalidade dos agentes, a gente cai numa outra área da economia, que é a economia comportamental. Mas, para a economia tradicional, essa hipótese da racionalidade dos agentes deve estar presente. Tudo bem? Temos ainda um conceito que é o de equilíbrio. Né? Um equilíbrio significa o quê? Basicamente uma situação de estabilidade. Né? O equilíbrio é quando todas as variáveis permanecem iguais durante um determinado período, elas permanecem imutáveis naquele período. E esse equilíbrio ele é atingido em decorrência da interação de todos os agentes, maximizando sua utilidade. Tá bom? Depois a gente vai ver que esses agentes podem agir estrategicamente. Isso é o que a gente vai estudar em teoria dos jogos, ok? Bom, vamos ver agora como que a gente calcula esse ponto ótimo, tá? E extrapolar essa definição para as políticas públicas. Olha só, para eu saber calcular o ponto ótimo, já vimos como que isso funciona no gráfico, mas vamos ter uma outra maneira que passa por esses dois conceitos aqui, custo marginal e benefício marginal. Custo marginal, a gente já viu o significado dessa palavrinha marginal, né? O custo marginal é o custo para produzir uma unidade adicional do produto. Tá? E o benefício marginal é quanto que uma unidade adicional produzida vai gerar para a firma de benefício, de lucro. Tá bom? Para a gente levar essa discussão adiante, eu vou colocar essa tabela aqui. Olha só. Para uma firma hipotética, tá? Eu tenho aqui a quantidade produzida pela firma, começa em 10 unidades, pode ir até 120 unidades. Eu tenho o custo fixo da firma, esse custo fixo não varia conforme a quantidade produzida. Ou seja, o que é um custo fixo? Pode ser, por exemplo, o aluguel da fábrica. Né? Independentemente de quanto eu produza, vou ter que pagar aquele aluguel. Eu tenho o custo variável, e o custo variável aumenta à medida que eu aumento a minha produção. Um custo variável pode ser em decorrência do quê? Por exemplo, energia elétrica. Né? Quanto mais eu produzo, eu tendo a gastar mais energia elétrica. Ou mão de obra. Né? Quanto mais eu produzo, eu vou precisar de mais trabalhadores. Então, tem o custo fixo, o custo variável, e daí eu tenho o custo total. Esse custo total simplesmente a soma do custo fixo mais o custo variável. Tá? Aí a gente pode calcular também o custo marginal, né? Que é o custo de produzir uma unidade a mais. Olha só, na hora que eu começo minha produção, o que aconteceu? O custo fixo sempre esteve lá, mas na hora que eu começo a minha produção, o meu custo aumentou em 18 unidades monetárias, né? Que é o variável. Isso corresponde a 10 unidades produzidas. Então, meu custo marginal, 18 dividido por 10, está aqui, 1,80. Esse é o custo de produzir uma unidade a mais. E eu posso fazer isso para qualquer parte da tabela. Por exemplo, aqui, passou de 51
para 58, né? Aumentou em 7 unidades monetárias. Se aumentou em 7 e a minha produção aumentou em 10, significa que cada unidade produzida custou a mais 70 centavos, né? 7 dividido por 10, tá bom? E assim vai. Calculamos aí o custo marginal para cada quantidade produzida. A minha receita total, quanto que a firma arrecada, depende do preço do bem. Vamos considerar que o preço do bem é fixo. Eu vou vender aquele bem que eu estou produzindo sempre por R$2, tá bom? Então, produzi 10 vezes 2, arrecadei 20. Produzi 30 vezes 2, a minha receita foi de 60. E assim vai, tá? Com base nisso, o que é a receita marginal? Né? A receita decorrente de um bem a mais produzido. É o preço do bem. Né? Quanto que aquele bem vai ser vendido. Então, a receita marginal é fixa, sempre, em R$2. Tá? E aí eu consigo calcular o lucro, que é a minha receita total, menos o meu custo total. Daí notem que no início eu começo tendo um prejuízo. Em determinado momento, esse prejuízo fica positivo. Tá? Passa a ser um lucro. Ele vai aumentando, depois começa a cair e fica negativo de novo. Olhem aqui esse ponto onde o lucro é o maior possível, 26. Isso acontece, gente, sempre quando a receita marginal iguala o custo marginal. Notem que aqui, entre 80 e 90 unidades produzidas, né, 1,70, 2,40 o custo marginal, está o número 2, que é igual a receita marginal. Então é nesse ponto que eu vou ter o maior lucro possível, onde eu maximizo o meu lucro. Eu posso demonstrar isso matematicamente, mas não é o caso aqui. Só quero que vocês entendam que normalmente o ponto ótimo acontece quando o benefício marginal iguala o custo marginal. Sempre quando eu tiver benefício marginal igual a custo marginal, eu tenho o meu ponto ótimo, onde eu maximizo o meu retorno. E aí eu posso levar isso para o estudo das políticas públicas. Olha só nesse exemplo aqui, né? Eu quero saber qual é a quantidade ótima de um esforço para eu reduzir a poluição. Então pensem aqui, eu tenho uma cidade extremamente poluída e aí eu começo a reduzir a poluição. Tá bom? Isso significa que o benefício marginal no início da redução da poluição é muito alto. E o custo marginal? É baixo, porque está tão poluído que qualquer coisinha que eu fizer eu consigo diminuir a poluição com custo baixo. Só que à medida que essa redução da poluição vai aumentando, eu vou estar fazendo o quê? O benefício marginal está caindo. Lembra lá da lei da utilidade marginal decrescente? É a mesma coisa aqui, benefício marginal decrescente. E está caindo por quê? No início, o benefício marginal de uma redução da poluição é muito alto. No final, a cidade já está bem limpa. Não vai me gerar tanto benefício mais, tá? E o custo marginal? No início é barato reduzir a poluição. Está tão sujo que qualquer coisa que eu fizer é fácil limpar. Agora, no final, quando a cidade já está bem limpa, para eu reduzir mais ainda a poluição, eu preciso de uma tecnologia muito mais cara, eu preciso gastar mais. Por isso que o custo marginal é alto. Então aí às vezes a gente pensa, será que é melhor eu reduzir a poluição totalmente? Não. Do ponto de vista econômico, eu tenho um ponto que vai ser o ideal e não é o total, tá? Olha só, é onde o benefício marginal encontra o custo marginal, onde as duas retas se interceptam, é o ponto ótimo de redução da poluição. É o ponto que vai me trazer o maior retorno possível. E isso acontece por quê? Por que não é o total? Porque eu tenho uma restrição de recursos. Eu não posso gastar. Se eu gasto tudo com poluição, eu estou deixando de gastar com outras coisas, com escolas, com saúde, postos de saúde. Tá? Então, isso mostra para a gente que o ponto ótimo não necessariamente é o ponto de redução total da poluição, e isso se aplica para praticamente todas as políticas públicas. Tá bom? Bom, eficiência. Esse conceito de eficiência a gente vai estar falando a todo momento, né? A eficiência sempre está ligada com a ideia de desperdício. Né? A eficiência é eu não ter desperdício. Então, olhem só essa curva aqui, que eu chamo curva de possibilidades de produção. Tá? Ela me representa como que eu vou alocar os meus fatores de produção, as minhas matérias-primas, para produzir dois bens. No nosso caso, eu estou considerando automóveis ou alimentos. Tá? E aí eu posso posso canalizar todos os meus fatores de produção para produzir tudo de automóvel, nesse ponto aqui.
Ou canalizar para produzir tudo de alimento, ou algum ponto intermediário, tá bom? Conforme essas minhas alternativas aqui, ó. No ponto D, por exemplo, eu estou produzindo 10.000 automóveis e 8.000 toneladas de alimentos, tá bom? Então, o que interessa para a gente é que essa curva de possibilidade de produção, todos os pontos sobre ela são pontos ótimos, são pontos eficientes. Por quê? Porque não está tendo desperdício de fator de produção. Agora, qualquer ponto interno aqui à curva, aqui dentro, está sobrando recurso. Eu tinha recurso que poderia estar sendo aplicado e não está. Então, interno à curva são pontos ineficientes, porque está tendo desperdício de fatores de produção. E pontos além da curva. Esses pontos aqui além da curva, qualquer ponto além da curva, eu não consigo atingir com a minha quantidade de fatores de produção. Eu precisaria ter um incremento de fator de produção. Tá? Fator de produção pode ser capital, pode ser mão de obra, pode ser recursos naturais. Eu preciso de alguma maneira aumentar meus fatores de produção para levar essa curva de possibilidade de produção para a direita. Então, pontos sobre a curva são pontos eficientes, internos ineficientes, e pontos externos eu não consigo produzir aquilo com a quantidade de fatores produtivos que eu tenho, ok? Isso aqui é o que eu acabei de explicar. E aí eu tenho dois conceitos de eficiência. O primeiro deles é a eficiência de Pareto. Um ponto ótimo de Pareto significa que, olha só a definição, é exigida uma alocação para os recursos de tal forma que nenhuma reordenação diferente possa melhorar a situação de alguém sem piorar a situação de qualquer outra pessoa. Significa o quê? Que o ótimo de Pareto, se você estiver naquele ponto, para eu melhorar alguém, eu preciso tirar de outra pessoa. Qual a ideia por trás disso? É que não está tendo desperdício, não tem fator sobrando, não tem fator produtivo sobrando. Então, para melhorar alguém, só se eu tirar de outra pessoa, tá bom? Isso é o ponto de eficiência de Pareto. Daí a gente tem um outro conceito, que é o de eficiência de Kaldor-Hicks, que é muito mais útil para políticas públicas. Porque uma política pública, eu sempre tenho ganhadores e perdedores. Não é sempre alguém vai estar custeando mais aquela política pública do que outro, ou não vai estar se beneficiando tanto. Enfim, tem perdedores e ganhadores. O ponto eficiente de Kaldor-Hicks, ele vai reconhecer que eu tenho ganhadores e perdedores, mas ele vai pedir o quê? Olha, o ganho dos ganhadores é o maior possível e a perda dos perdedores é a menor possível. Ou seja, uma mudança no sentido de ser mais eficiente de Kaldor-Hicks, o ganho total tem que compensar a perda total. Tá bom? Isso é eficiência de Kaldor-Hicks. Eu vou no agregado do ganho, no agregado das perdas, e o agregado do ganho tem que compensar o agregado das perdas, ok? E aí, por fim, o conceito de custo de oportunidade. Custo de oportunidade é aquele conceito que eu preciso entender que para eu ter algo, eu sacrifico de outra coisa. Sempre eu estou tendo que sacrificar alguma coisa. Então, olha só, o custo de oportunidade ele é definido como o quanto que eu tenho que abrir mão de alguma coisa para conseguir mais do outro item. No nosso exemplo, pensa que se eu estou indo do ponto B ao ponto C. Do ponto B para o ponto C, eu estou aumentando os alimentos de 3 a 6 mil toneladas e estou diminuindo a produção de automóvel de 14 para 12. Né? Então, qual é o meu custo de oportunidade de ir para B para C? O que eu estou sacrificando? Estou sacrificando automóveis. Então, o custo de oportunidade de ir de B para C são 2.000 unidades de carros. E aí vem a ideia do Milton Friedman, né? Essa famosa frase aqui, não existe almoço grátis. Sempre você tem um sacrifício de alguma coisa para ter outra coisa. Nada de graça numa situação de pleno emprego de fatores de produção. Isso se aplica para tudo. Uma aplicação financeira. Eu posso achar que eu estou ganhando, mas se tem uma aplicação financeira que vai me dar mais, significa que eu estou deixando de ganhar em algo que seria melhor. O custo de oportunidade é quanto eu estou perdendo na aplicação financeira que eu não estou fazendo. Tá bom? Aí o custo financeiro o custo de oportunidade de uma aplicação financeira é quanto eu estou deixando de ganhar numa outra destinação que eu poderia dar para o meu capital. Tá bom, gente? Então, isso foi uma grande revisão para quem já estudou, para quem não tinha visto ainda, a gente vai usar esses conceitos econômicos a todo momento nas nossas próximas aulas. Tá legal? Aqui a bibliografia utilizada, que é o livro de Introdução à Economia para os cursos de Administração, Direito, Ciências Humanas e Contábeis. Tá bom? Até mais, gente!